Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Nós vamos estudar o capítulo 2. E agora, olha como ficará nosso cabeçalho. Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 29 de setembro de 2021. Hoje é quarta-feira. Professora Damares Vilela, turma 4º ano B4, turno vespertino. O nome de vocês e a data de nascimento. Então, a gente vai estudar Buriti mais História, 4º ano. Capítulo 2. Aqui ele vai falar o tempo na história. Então, a gente vai estudar como é a questão temporal na história. Um assunto bem legal, né? Então, ó, toda vez que eu falo em tempo histórico, eu vou estar falando de um tempo que se relaciona com os grupos humanos, né? Esses grupos humanos, eles promovem mudanças sociais e são modificados por elas. Aqui eu tenho que em 47 a.C., Júlio César, o imperador romano, invade e conquista o Egito no século I a.C. Depois, em 793, no século VII, aliás, oitavo, né? Os vikings lideraram o primeiro ataque ao litoral da Inglaterra. Eles usaram barcos resistentes e velozes, né? Então, já teve muita guerra por aí, né? Nesse mundo nosso. Os povos, eles geralmente estabelecem um ponto de partida, né, ou um marco para contar a sua história. Não tem como eu falar da história da Damares, por exemplo, antes do nascimento dela, né? A história da Damares acontece a partir do nascimento dela. Da mesma forma, a história de vocês, crianças, né? Ela ocorre a partir do nascimento de vocês. E aqui, a gente, no nosso estudo de história, a gente conta o tempo a partir do nascimento de Cristo. Então, a gente vai chamar ano 1, o ano de nascimento de Cristo, tá? Depois, todos os anos e séculos que foi anterior ao nascimento de Cristo, a gente escreve AC, antes de Cristo, né? E o DC depois do ano, por exemplo, um ano depois de Cristo, né? Geralmente não põe nada, né? Só os anos antes mesmo. Ó, vamos seguindo aqui. No século XIV, ocorreu na Europa a epidemia de peste negra ou bubônica. Uma em cada 3 pessoas foi morta pela doença. Então, foi tipo uma epidemia, né? Lá, olha. Matou muita gente. Além desse marco, muitas datas históricas vai utilizar algarismos romanos, como no caso de registrar os séculos. Como não existe o ano 0, do ano 1 ao ano 100, denomina-se século 1. Então, o que acontece? Não tem ano 0, né? E aí, do ano 1 ao ano 100, a gente vai chamar século 1. Do ano 101 aos 200, designa-se século 2, e assim por diante, né? Estamos na página 16 do nosso plano de estudo tutorado.
Aqui no ano 1500, que corresponde ao século XV, os portugueses chegaram às terras que mais tarde seriam chamadas de Brasil. Depois, em 1822, no século XIX, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, que deixou de ser uma colônia de Portugal. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial, ocorrida na primeira metade do século XX, foi o conflito mais violento da história da humanidade e durou cerca de 6 anos. Muita gente mesmo foi morta, sabe? Então, o que acontece? A gente tem que o tempo da história é diferente do tempo da ciência, tá? Então, o que acontece? O conceito de tempo dos historiadores, ele não é o utilizado pelas outras ciências, tá? Por quê? Ele explica aqui, ó. O confronto entre a reflexão em abstrato e o manejo empírico do corpus documental é questão ainda sem conclusão. É uma parte integrante das reflexões filosóficas e das historiográficas, que vai se colocar em termos divergentes e opostos, mas que podem e devem ser complementados, tá? Então, o que acontece, ó? A gente tem aqui que o tempo para os historiadores é elemento de articulação, da e na narrativa historiográfica, como é vivência da civilização e pessoal. Para cada civilização, cada grupo humano e cultura, a gente tem uma noção de tempo, se ele é cíclico ou linear, se ele é presentificado ou projetado para o futuro, se ele é um tempo estático ou dinâmico, se ele é lento ou acelerado, E é uma forma de apreender o real, a apreensão do real e do relacionamento do indivíduo com os seus semelhantes. E é o ponto de partida para compreender a relação homem-natureza e homem-sociedade na perspectiva do Ocidente, tá? Então, a gente tem que tempo é uma palavra de muitos significados. E algum deles ela é empregada como sinônimo de passado, ciclos, duração, eras, fases, momentos ou mesmo história. Os historiadores, eles convivem com as tensões inerentes ao tempo em que vivem e as formas de análise e compreensão, instrumentalmente dadas, A gente sabe que estão imersos no tempo, no seu tempo. E aí a gente deve trabalhar com ele, para os atos da profissão do corpus documental. A gente vai selecionar para pesquisar o tema, o assunto, o objeto de estudo em um dado momento. Então, a gente organiza, a gente recorta, divide, estrutura, analisa, compreende, explica, generaliza, teoriza, sintetiza. Mas é muito verbo, hein? Meu Deus, vamos contar quantos? Ó, organizar, recortar, dividir, 3. Estruturar, analisar, compreender, 6. Explicar, generalizar, teorizar, sintetizar, 10. 10 verbos, Então, a gente tem aí a interdisciplinaridade com língua portuguesa, Aqui a gente vai falar de linha do tempo. Olha só a linha do tempo. Ele fala assim, que a linha do tempo é uma forma de organizar os acontecimentos históricos e a função dela é mostrar como os fatos se situam no decorrer do tempo,
Então, o que ocorreu antes, o que aconteceu ao mesmo tempo e o que ocorreu depois, tá? Aqui você vai fazer uma linha do tempo da sua vida, contando desde o seu nascimento até os dias de hoje, né? E aí você vai marcar em ordem cronológica, quer dizer, temporal crescente, né? Os momentos mais importantes para você, tá bom? Então, assim, comemoração de aniversário, batizado, que é um rito de passagem, né? Tomar uma aguinha, né, crianças? E aí, vocês vão marcar aí, então, o dia que nasceu, né, que é o início da nossa linha de tempo de vocês, a data que batizou, pode citar a igreja que batizou, depois, comemorou aniversário, teve algum casamento específico em determinada idade, né? Todos ritos de passagem. Aqui a gente tem a foto, né, de uma vida em uma caverna na pré-história. Olha que interessante. Tanto de gente que estava concentrada ali. É uma litografia colorizada de Ohauser sobre desenho de Karl Ariens, anos 1800. Aqui a gente vai estudar os períodos históricos, olha só. Os períodos históricos são uma convenção estabelecida por historiadores, que elegeram marcos temporais de acordo com o que julgavam ser os eventos mais importantes da história. Olha que interessante. Então, eles chamaram de pré-história o momento em que surge o antepassado dos seres humanos modernos. Então, há cerca de 4 milhões de anos, até aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, que foi o período do início dos registros escritos, né? A gente tem a pré-história. Então, conforme surgem os registros escritos, a invenção da escrita, a gente inicia, né, aí, o período histórico, tá? Depois a gente tem a antiguidade. Olha só, a antiguidade, ela vai de 4.000 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. E nesse ano, né, nessa época, houve a queda do Império Romano do Ocidente, né? Então, muitos povos se fixaram, desenvolveram a agricultura, o pastoreio, a metalurgia e o comércio. Surgem grandes civilizações, como a egípcia e a fenícia, nessa idade. Aí depois vem a Idade Média. Ela vai do ano, no caso, século V, né, ao século XV. E aí, a Constantinopla, né, ela foi tomada por muçulmanos. E aí teve período de forte influência da religião cristã. Na Europa, a economia era baseada na agricultura e no servilismo dos camponeses aos senhores feudais, que eram os donos da terra. Então, vocês vão ouvir muito desses senhores feudais, né, desses servos. Ó, detalhe de entalhe da lápide de um casal egípcio de cerca de 4.000 anos. Isso aqui tá no túmulo, né, do casal. E essa figura que é de 1600 é uma representação de uma propriedade feudal. É uma iluminura dos irmãos Limburg. Depois a gente tem a Idade Moderna, ó, na página 18.
de 1453 até 1789, que foi o ano da Revolução Francesa, ocorre o enfraquecimento do regime monárquico na França. Então, há uma grande expansão da Europa para diferentes partes do mundo, né? A Ásia, a África, a América. E há uma busca de produtos para se comercializar. Então, a Europa expande nesse ano, né? Nessa época da Revolução Francesa. A idade contemporânea, ela vai de 1789 até os dias de hoje. Então, temos a industrialização na Europa, as manufaturas e fábricas começam a expandir, né? E surgem novos recursos para aumentar a produção, tá? Grande parte da população deixa o campo para viver nas cidades e, ao mesmo tempo, os países europeus estabelecem novas colônias na Ásia e na África para explorar a matéria-prima de que precisavam na indústria. Aqui a gente tem o padre Antônio Vieira convertendo índios no Brasil. É uma ilustração colorida de 21 por 26 centímetros de 1841. Depois, a outra figura, interior de fábrica de fios de algodão com crianças e adultos trabalhando. Isso foi no ano de 1911. Em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. Aqui ele explica um jeito para a gente trabalhar os períodos históricos em escala, né? Ele fala que uns períodos históricos são mais longos e outros mais curtos. Então, vocês vão cortar tiras de papel, né? Imaginando que cada século corresponde a uma delas. Então, o comprimento de cada tira seria o seguinte: a pré-história teria que ter 400 metros. Então, você vai medir a largura da sala de aula e dizer aos alunos que imagine uma folha de papel com 10 vezes esse comprimento, né? A idade antiga vai ser 45 centímetros. Esse aí, a partir daí, eu acho que vocês podem fazer em casa, né? 45 centímetros vai dar 2 palmos e meio da Damares. 2 palmos e um pouquinho. A idade média, 10 centímetros, quer dizer, é um tempo, né? A idade moderna, 3 centímetros, a idade contemporânea, 2. E aí, a gente tem que... os períodos mais recentes são aqueles em que as fontes históricas são mais abundantes, né? Porque a escrita desenvolveu mais agora, né? Recentemente. Por isso, eles são mais curtos em relação aos demais, são mais estudados, né? E com a pré-história, acontece o oposto. É o período mais longo, mas é o que existe menor quantidade de fonte histórica. No nosso Você Sabia, você vai... Então, aqui, ó, ele coloca, né? As marcações dos períodos históricos foram determinadas pelos historiadores nos anos 1900, ou seja, não foram as pessoas que viveram os eventos históricos que estabeleceram essa periodização. Repare que não existe uma divisão exata e proporcional do tempo histórico, como em um calendário. Na verdade, lá atrás estava desenvolvendo um calendário, né? Então, a gente sabe que essa divisão, marcada por alguns eventos, é uma convenção. Isto não é algo natural, mas o que os historiadores de determinada época demarcaram para separar um período do outro, tá? Então, isso que é convenção, né? Aqui vocês vão observar as figuras, elas são fontes históricas, isto é, vestígios e documentos por meio dos quais
é possível estudar os diferentes períodos da história. Associe as fontes à época histórica que elas representam. Uma coisa importante para nosso estudo no dia a dia é a gente fazer a associação corretamente, né? Olha só, número 1, pré-história, número 2, antiguidade, número 3, idade média, número 4, idade moderna e número 5, idade contemporânea. Vocês vão pegar esse número que está aqui no quadradinho e lançar aqui dentro, né? Tá? Então, aqui ele fala iluminura, representando uma cozinha, parte do manuscrito medieval. Giovannino de Graça, anos 1400. Isso aqui tá na Idade Média, né? Certo. Depois, pontas de lanças de pedra lascada com cerca de 12.000 anos encontradas no Novo México, Estados Unidos. É na pré-história, né? Bem tranquilo, né? Réplica de máscara mortuária do faraó egípcio Tutancâmon, que viveu há cerca de 3.500 anos. Então, tá na antiguidade, né? Depois, representação do encontro entre Cristóvão Colombo e indígenas americanos de D.Q. Bonatti. Litografia colorida. 1827. Esse ano, a gente já tá na Idade Moderna, né? Depois, crianças trabalhando em fábricas de fio de algodão em 1909. Então, a gente tá em contemporânea, né? Então, bem tranquilo, acho que vocês não vão ter dificuldade, não. Aqui ele fala só, o mundo que queremos, pré-história do Brasil. O texto a seguir foi escrito pela arqueóloga Niede Guidon, pesquisadora responsável pela criação do Museu do Homem Americano. Onde fica esse museu, hein? No Parque Nacional Serra da Capivara, no município de São Raimundo Nonato, estado do Piauí. Lá nesse parque temos muita arte rupestre, feitas por aqueles que habitaram a região durante a pré-história. Então, olha só, ela explica aqui, ó, que no início eles tinham interesse na arte rupestre, pinturas e gravuras, né? A primeira missão foi em 1973. Aí eles descobrem 55 sítios e a maior parte deles tinha pinturas. Alguns eram aldeias, né? Em cujo solo abundavam cacos de cerâmicas e objetos de pedra lascada e polida. E aí eles pensavam que esses sítios eram recentes, né? Pois todos os arqueólogos americanos acreditavam que a América havia sido povoada tardiamente e que a América do Sul havia sido a última parte da Terra a receber representantes do gênero Homo. Olha só. Olha como que é a Serra da Capivara. Aqui ele fala o seguinte, ó. Então, em 1979, cria o Parque Nacional Serra da Capivara, né? E aí existe uma quantidade gigante de pinturas rupestres que foram realizadas durante milênios. E eles representavam animais muito diversos, né? Hoje tem alguns que nem existem. Tinham os tais de camelídeos e preguiças gigantes, né? Eles faziam reproduções de capivaras, veados galheiros, caranguejos, jacarés e certas espécies de peixes. E aí hoje não existe mais, né? Porque a área ficou árida para poder abrigá-las. Aqui ele fala, ó, vista de formação rochosa do Parque Nacional da Serra do Capivara. É uma foto de 2016.
Ele fala aqui, ó, de uma região verde, opulenta, habitada por um povo feliz e rico, porque não passava fome, tinha tempo para criar uma civilização, que nada deve a similares de todo o mundo, passamos a ser uma área em vias de desertificação, com fauna e flora desgastadas, exauridas. Então, olha que interessante, né? Isso aqui é uma coisa importante para nós hoje. Quando a Damares estudou, a gente não falava muito em educação em valores. Hoje, a gente já fala, né? Que é importante a escola educar em valores. Ele diz aqui, ó, que quando a gente pensa em preservar o patrimônio material, a gente pensa em obras de arquitetura, né? Que precisam ser mantidas, restauradas. Mas os sítios arqueológicos, né, também fazem parte desse legado, tá? E eles devem ser preservados e valorizados. E aí, por que tem que ser preservado? Porque eles trazem informações sobre o modo de vida dos habitantes há milhares de anos atrás, né? Então, eles ajudam a gente a visualizar a vida humana numa forma mais ampla. Aqui vocês vão colocar, ó, onde fica situado o Parque Nacional Serra da Capivara e que tipos de vestígios foram encontrados no parque. Aqui vocês vão observar a imagem e responder as questões. Que figuras de animais os pesquisadores encontraram nas paredes dos abrigos do Parque Nacional Serra da Capivara? E depois, quais animais foram extintos, né? Que extintos hoje, né? Que não existem mais, mas que foram pintados lá nas cavernas, tá? Aqui a gente tem, ó, detalhe de pintura rupestre no Boqueirão da Pedra Furada, Parque Nacional Serra da Capivara, uma foto de 2015. Aqui temos um textinho que ele fala o seguinte: que além da Amazônia e do Nordeste, há grafismos pré-históricos nas regiões Sul e Centro-Oeste, como atesta pinturas e gravuras encontradas, por exemplo, em Serranópolis e Caiapônia, Goiás, e em São Pedro do Sul, Rio Grande do Sul. Apesar da abundância de grafismos, só há 2 ou 3 décadas o país passou a olhar com mais carinho e rigor científico os traços primordiais deixado por seus mais remotos antepassados, né? Então, a gente tem que, em território nacional, a maior concentração conhecida dessa antiga manifestação cultural vai acontecer, né? Vai se encontrar lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, viu? E esse parque ele é considerado Patrimônio Mundial pela Unesco. A Unesco é o órgão das Nações Unidas. E ela é dedicada à cultura, né? A Unesco ela é dedicada à cultura. Olha só. E estima que haja 60 mil figuras pintadas ou gravadas no parque. É muita coisa, né, crianças? Então, assim, foi muito legal estudar aí um pouco da nossa Serra da Capivara, não foi? Espero que tenham gostado da aula e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!